que está... Vamos ler aqui uma palavra que está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Está na mão, sim ou não? Versículo 6. Tiago 4, verso 6. Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo mundo vai repetir o verso 6? Vamos lá? Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só esse finalzinho aí. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo mundo? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, glorificando Ele cada vez mais. Ajuda-nos, Espírito Santo, curando, renovando, restaurando. Entregamos nas Tuas mãos esse momento especial. Cura os corações. Abre nossa mente para entendermos. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor. Te agradecemos, Espírito Santo, pois Tu és Deus maravilhoso, que vivifica a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Tiago está falando aqui de algo que... Tiago está falando de várias coisas, né? No capítulo 1, ele fala sobre a perseverança. Tiago fala da perseverança. Ele fala das tentações, que a gente é tentado pelos nossos próprios desejos. Ele fala de provações. Ele fala de sabedoria que a gente tem que pedir para Deus. No capítulo 2 ele fala, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala da verdadeira fé, das obras do crente. Crente que é crente faz coisa boa para Deus e para todo mundo. Amém? Aleluia. No capítulo 3 ele fala da língua. Da língua. Guardar, tomar cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente fala. É interessante, né, esse falar, né? Nós somos semelhantes a Deus em vários aspectos. E um dos aspectos, uma das características, né, que a gente é semelhante a Deus, é que Deus, quando construiu alguma coisa, Ele disse, Ele falou. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Deus falou. E Deus nos fez também seres falantes. Quando Jesus falou lá, quando Jesus amaldiçoou uma figueira, os discípulos perguntaram para ele, no outro dia, eles viram a figueira, ela secou desde as raízes. E Jesus falou, e eles falaram: Senhor, a figueira que o Senhor falou ontem, o Senhor amaldiçoou ontem porque não tinha fruto, ela secou. Aí Jesus falou assim: olha, tendes fé em Deus. Se vocês falarem com o monte, disserem, para ele sair daqui e para lá, e não duvidar no coração, isso vai acontecer. Então Jesus não falou assim, tem gente que fala assim: eu não vou orar não, porque Deus já sabe meu pensamento. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Senão não precisava você falar, ele vivia só de pensamento. E Jesus não precisava falar. E quando você orar, entra no teu quarto e fala a teu pai. Então não precisa falar. Entra no teu quarto e pensa. Estava escrito lá: entra no teu quarto e pensa. Fica pensando. Ele falou para a gente orar, falar. Então quando Jesus falou que o monte vai mudar, Ele disse: você tem que falar. Você chegar lá e ficar pensando assim. O monte não muda não. Falando já não está mudando, imagina pensando.
Falando já não está dando certo, imagina pensando então. Mas tem que falar. Então, só que aqui ele fala que não é impossível, não pode. Parece que deveria ser impossível, né? De uma mesma fonte sair água doce e água salgada, a gente sabe que não acontece. Mas um crente que fala palavrão, xinga, fala besteira, fala borracha, e depois fala coisa boa, é esquisito, né? Coisa esquisita isso. Não é o caso dos irmãos, não estou falando aqui porque, né, faz parte também. Uma casa onde você liga, você fala que a minha casa é abençoada, você abre a televisão para ver porcaria entrando na sua casa. Esquisito, né? A casa é abençoada e as portas da televisão estão abertas para entrar porcaria. É esquisito isso. Não dá para entender umas coisas dessas. Fica uma contradição, né? Um homem que diz que é de Deus e que Deus está com ele abençoando, abre o celular e vê porcaria. Esquisito isso. Parece que não tem lógica. Alguma coisa está errada aí. E a Bíblia fala, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então Deus não é bobo, não. Nós é que estamos achando que ele é. Mas ele não é, não. Mas aqui no capítulo 4, além de algumas coisas a mais, ele fala sobre a soberba. Que é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, a soberba. Quando a gente fala soberba, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça, soberba? Orgulho. Arrogância, orgulho, ensoberbecer, que é o oposto da humildade. Olha bem aqui no verso Tiago 4, 6. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste ao soberbo. É isso que eu quero falar para você aqui, ó. Deus resiste ao soberbo. Não é o diabo, não. O diabo pode até fazer alguma coisa lá, o mundo, mas é Deus que resiste ao soberbo. Aí vem encrenca agora. Fala, nossa, já orei, já expulsei demônio, já acertei tudo, mas parece que não vai. É porque você é soberbo, você é soberba, você é orgulhosa, você é orgulhoso. E quem está resistindo você é o próprio Deus. Então quando você expulsa em nome de Jesus, Deus fala, ai. Então aí agora pesou. Agora vamos lidar com isso agora aqui. O orgulho, né? O orgulho, como que eu sei que eu sou orgulhoso ou não? Vou falar só algumas coisinhas aqui e vou mostrar na Bíblia para você ver o que é orgulho. O orgulho, por exemplo, ele é característica de uma pessoa que não gosta de ser contrariada. A pessoa não gosta de ser contrariada, tem que ser do jeito dela. Tem que ser do jeito dela, acabou. Tem que ser do jeito dele, acabou. Não gosta de ser contrariado. A pessoa que não aceita crítica. Não aceita crítica. Pode estar errado que for, não aceita. Não aceita crítica. É uma pessoa que não pede perdão. Não pede perdão. Dificilmente pedirá perdão. Estou falando para você já ir se situando aí. Cada um examina o seu aí. Não fica cutucando, é você. É você. Pessoa que não pede perdão de jeito nenhum. Numa discussão, numa desavença, nunca é o primeiro a levantar para tentar resolver. Nunca é o primeiro ou a primeira a levantar para resolver aquela situação e chegar num acordo. Não é a pessoa. O orgulhoso não faz isso. O orgulhoso, ou a orgulhosa, no caso, né? Ela tem várias reações. Ela pode anular a pessoa que contrariou ela. Ela pode isolar a pessoa. Ela pode virar as costas. Ela pode ter várias atitudes. Então, conforme eu vou falando aqui, a gente vai entrando mais nos pormenores aqui. O orgulhoso, por exemplo, sempre atribui a culpa para o outro. A culpa é do outro, nunca é dele, nunca é dela. Sempre acha um jeitinho de pôr a culpa no outro, de encaixar o outro lá. Então, por exemplo, quando Jesus conversou com um homem rico, com um moço rico, depois no final eu vou mostrar para você por que Deus colocou essa pregação no meu coração, você vai ver a importância disso na nossa vida. Quando Jesus conversou com o moço rico, em Marcos capítulo 10, você olhar lá comigo lá, em Marcos capítulo 10, você conhece a história? O moço rico, Marcos 10, verso 17, Jesus ia saindo quando correu para ele um homem
que ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que coisa linda, né? No verso 17, ajoelhando-se. Não é qualquer crente que ajoelha, não. Hoje os crentes nem ajoelhando estão mais. Ajoelhando-se. Verso 18. Jesus respondeu: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou. Esse é um ponto forte, ó, 21 aí, ó. Tem gente, não pode, você não pode ser intolerante com o fulano. Irmão, outra coisa que eu quero falar para os irmãos, está acontecendo tanta coisa aí. Você é intolerante. Meu irmão, aí a pessoa pode estar misturando intolerância com concordância, com conivência. Porque às vezes você pode ser chamado de intolerante, mas é melhor ele pensar ou ela pensar que você é intolerante, mas você falar a verdade, para ajudar o fulano e esse crânio lá. Porque se a gente for passivo em coisas que a gente sabe que está completamente errado, porque vão chamar a gente de intolerante, a gente acaba ajudando aquela pessoa a achar que ela está certa no erro dela. Ela está no erro, mas você não pode falar, porque senão você é intolerante. Não, se você pode falar com amor. Olha o que Jesus fez, ó. No verso 21, Jesus, olhando para ele, o amou. Ó, Jesus não gritou, não xingou, não falou palavrão, não obrigou. Com carinho e amor, Jesus falou a verdade. Falta-te uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, e então vem e segue-me. Então Jesus falou a verdade. Falou o que estava de errado. Falou com amor, mas falou. Deus ama todo mundo. Jesus ama. Claro que ele ama. Tanto é que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Agora, o fato de amar não significa que concorda com o erro. O fato de amar não significa que concorda com o erro. Tanto é que o jovem rico está errado. Jesus ama ele, mas não concorda com a atitude dele. Aí você tem que ver. Jesus ama todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Realmente não faz. Mas a verdade é a verdade. Olha, ele amou o moço. Mas o moço estava no erro. Então Jesus falou a verdade. Falta-te uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Então a verdade. Então nós não podemos, às vezes, numa situação aí, você concorda com isso, concorda e fala: olha, eu respeito tudo, mas a minha opinião é diferente, eu tenho outros princípios, eu não concordo. Mas é intolerância. Não, você pode pensar o que você quiser. Dá licença de eu ter a minha opinião, assim como você tem a sua, também tenho a minha. Você não tem a sua opinião? Qual que é a sua? Aí ele fala: eu concordo. Então, é o direito que você tem. Eu estou brigando com você porque você concorda? Não. Por que você está brigando comigo porque eu não concordo? Não estou entendendo, está alguma coisa errada aqui. Você não concorda? Continua não concordando. Aliás, você concorda, continue concordando. Eu não concordo, só também não vou brigar, não. Você que perguntou. Estou quieto aqui no meu canto. Então a gente não pode ter medo também de falar, irmão. Senão a gente fica assim. E principalmente os jovens aí, adolescente, pré-adolescente, a mídia está batendo. Com uma coisa aqui, com um filme ali, com não sei o que ali. E nós ficamos com... Se eu falar que prenda nós, vai preso, qual que é o problema? Só espera operar o pé primeiro, depois prende. Não prende já não. Não tem problema. Vai, irmão, vai. Vamos parar agora. Qual que é o problema que vai acontecer com nós? Você vai preso, aí daí, o que vai acontecer mais? Vai fazer o quê, ué? Jesus morreu por nós. Não é? Então, mas você falar, vamos fechar a igreja. Irmão, faz o que você quiser lá. Eu não vou ficar sem falar, vou ficar com medo agora. Para com isso. Não vou ofender ninguém. Mas eu tenho princípios, tenho valores, que eu vou levar isso adiante. Amém ou não? Vai. Não, se o senhor falar, vai fechar o ID. Irmão, pode fazer o que quiser. O coração da gente está em Jesus, amém? Se mexer com a igreja, o negócio ferve mais ainda. É que os irmãos que estavam adormecidos, aí que ferve mais na oração. Quem sabe uma Antonella, um Mereu acorda para orar mais. Não sei, ué. De repente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí ó, você vê,
Larga da bicicleta, larga de tudo, vamos para a oração. Aí vai falar, olha, eu não vou. Aí vai falar para a turma lá assim, ó, nós não vamos no pedal não, porque nós vamos na igreja orar. Nós vamos na igreja orar. Irmão, não adianta, irmão. Você está vendo, irmão? Você está vendo? Aqui, dentro da igreja, a verdade é verdade, não adianta. A verdade é a verdade. Azaf, depois a gente conversa, nós dois. Pagar um X egg para você. Perdoa, pai. Não, ele está aqui na palavra aqui. Não, eu sei, mas agora ele está aqui, agora ele está aqui na igreja. Não, agora ele está aqui, ele vai ficar aqui agora. Fica aí quietinho aí. Fica aí, tá vendo? A coisa apertou, a pastora vai levar você para lá, tá vendo? Não, fica aí. Isso aí é o coração de pastor, tá vendo? Ela viu que o negócio tá feio, deixa eu tirar esse menino daqui. Que a mãe vai bater nele aqui dentro. Tá bom. Chegou atrasada, né? Chegou atrasada, é como sempre. Antonella. Vamos lá. Trouxe o dízimo? Então tá certo. A Antonella é a melhor mãe que tem, gente. Não tem mãe igual a Antonella. Olha, vocês perdoam se eu falei alguma coisa. Essa Antonella. Mereu trouxe o dízimo? Meu marido bom esse Mereu, rapaz. Esse Mereu é bom. Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Então, olha bem no verso 21, ó. Jesus, olhando para ele, o amou. Mas Jesus falou a verdade. Agora, presta atenção, o jovem rico gostou ou não gostou? Olha o verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí eu pergunto, Jesus foi atrás dele? Não, peraí, não é bem assim não. Se fosse hoje, né, a gente ia atrás, porque o dízimo é alto, né? O dízimo pequenininho a gente já está pegando, imagina um dízimo desse aqui, do rico. Pensa para você ver. Um cara desse, um homem rico. O pastor ia atrás dele, não, Jesus falou aquilo lá, mas não é bem assim não, sabe como é que é? Vai passar a mão na cabeça do cara para trazer o cara. Meu, mas a verdade é a verdade, irmão. A verdade é a verdade. A gente pode até, mas tem que falar com amor. Mas a verdade. Agora ele, contrariado, foi embora, retirou-se. Olha aqui, ó, ele foi embora triste. Então alguém chegou perto de Jesus e ao invés de sair alegre, saiu triste. Difícil acontecer um negócio desse. Mas aconteceu aqui. Mas aconteceu por quê? Orgulho. Porque ele era rico. Não, meu irmão. Existem ricos que se quebrantam diante do Senhor. José de Arimateia era rico. Nicodemos era rico, se quebrantou diante do Senhor. O rei Ezequias, ele cresceu, ficou poderoso. O rei Ezequias. Aí ele ficou soberbo. O rei Ezequias ficou soberbo. Quando ele foi disciplinado pelo Senhor, ele se humilhou. Então, e Deus abençoou muito mais ele ainda. Então, existem pessoas que têm dinheiro, mas se humilham, são humildes. Assim como tem gente rica também que não é humilde, é soberbo. Esse caso aqui, ó. Se ele depois vai se quebrantar e vai voltar, não sei, aqui a Bíblia não fala. Tomara que ele tenha se quebrantado. Aí Jesus falou que é difícil entrar no reino de Deus que tem riqueza. Ele não disse que é impossível, ele falou que é difícil. Porque a pessoa quando cresce um pouco, quando tem bens materiais, ela acha que a opinião dela é que prevalece. Ela acha que o conhecimento dela é maior. Que o entendimento dela é maior. Quem é esse agora aí? Que vai falando comigo assim? Quem ele pensa que ele é? Não fala às vezes, mas pensa, não vou dar confiança não. Eu, com meu dinheiro aqui, Então é aí que está a complicação. Vamos falar por nós, meu irmão. Se você não segurar as pontas, aqui, tem irmãozinho na igreja que andava de bicicleta, era um. Comprou uma moto, mudou já. Narizinho já ficou empinado.
Se comprar uma Duster, então, aí pronto. Mas fica mais empinado ainda. Não pode. Não é o carro dos irmãos, que os irmãos são bênçãos, amém? Aleluia. Muda de casa, uma casa linda, maravilhosa. A gente tem que manter o quebrantamento, o joelho no chão. Porque cresce o ser humano, irmão. O ser humano, não estou falando de você não, estou falando de mim. O ser humano, só misericórdia de Deus. Nós, se não tiver de joelho dobrado, na presença do Senhor, nós mudamos. Ah, eu não mudo. Muda, irmão. Muda. É complicado. É complicado. Você está andando no seu carro lá, maravilha. A hora que você entra, você tem condição de entrar num carro aí, né? Num carro aí mesmo, aí, novo, que você entrar, e você olhar aquilo lá, e você dirigir um carro daquele, e falar que é seu, você ter um carro daquele, você fala, rapaz, eu andando naquele Fusca lá, nunca mais. Não tem noção. O carro parece um avião. Igual eu falei pro irmão lá, o irmão falou, né, que o carro dele chega tem o carro aí, o Renegade, o mais novo aí, chega na esquina. Você para o carro apaga sozinho. Você para, o carro apaga sozinho. Você não precisa ligar a chave, não. Você pisa no acelerador, ele funciona sozinho, sai. O carro está desligado, você acelerador. Aí eu falei para ele assim, a minha Belina também, quando eu tinha ela, chegava na esquina e ela morria. Só que na hora de sair tinha que empurrar, era só a diferença, era essa. Era só essa a diferença. O Renegade dele pisa no acelerador, funciona e vai. A Belina eu piso, os irmãozinhos empurram e vai que dá certo. Então, irmão, o carro, eu andei no carro. O carro, você solta ele assim, ele faz a curva sozinho. Eu estou falando, não pode me falar nem no Tesla, lá o outro lá que o cara dorme no carro e programa lá, o cara vai daqui em São Paulo, vai onde ele quiser, o carro sozinho. Olha lá, tá lá no YouTube, o carro, você programa o carro lá, deita no carro, o carro leva você lá, atravessa aqui, vai embora. É verdade ou não é? Quem sabe o que eu estou falando, é verdade ou não é? Fala sim ou não. Verdade. Eu sei do Tesla, não sei se tem outro, mas arruma tudo lá e... Olha que coisa, irmão. Como é que pode você programar o carro, deitar no carro? Onde você quer ir? Eu quero ir em tal rua, em São Paulo, endereço tal. Programou tudo lá, bateu o botão lá, deitou, puf, agora, tum. O carro sai. Trânsito aí, para onde tem de parar. Certinho. Entrou o cachorro na frente, ele para. Não tem, tudo certo, vai fazer certinho, vai levar você lá. Então, se a gente anda num carro desse, depois a gente vai no nosso carro. Por isso que eu estou falando para você, se a gente não segurar, a gente ensoberbece. Mansão, cada mansão aí, irmão. 7 banheiros. Sei para que isso. 7 banheiros. 5 banheiros. Né? Na nossa casa, ela é um banheiro, aquela fila na porta batendo. Né? Nessas mansões aí, você não escuta nem o barulho da descarga. Mas, nossa! Só Deus para ter misericórdia. O que rolou lá? Só Deus para ter misericórdia, rapaz. E o cara tá pescando lá, quietinho, daqui a pouco escuta o barulho. Atrapalha até a pescaria, coitado. Então, se a gente... Irmão, eu estou falando assim, de onde eu vim, por exemplo. Eu vim numa situação difícil. Sei que muita gente veio também aí. Casa de parede, terra batida, terrão. Você ia comer um pão com mortandela para dividir para 4, 5. Cada um tirava uma mordidinha. A gente tirava uma mordidinha. O picolé era umas chupadinhas. Não tira pedaço, não. Misericórdia. Misericórdia, você vê? Esse negócio aí, choquito. Você não é que é choquito, mas só rico na época. Aqueles de creme por fora com casca, a gente só olhava assim, falava, ficava olhando o cara. O cara entrava num carro lá e falava, rapaz, naquele tempo era o Fusca. A Brasília, o carro da época, a gente não tinha nada. A gente tinha o quê? Eu não, né? Mas quem tinha lá um cavalo, uma charrete. O cara tinha um Fusca, era rico. Uma Brasília, era rico. O vizinho meu lá, onde a gente morava, lá com 10 anos, lá na rua de baixo, lá, passei na casa dele, vi um Fusca lá.
Aí o rapazinho dele, o filho, ele estudava com a gente, 10 anos, a gente falava assim, nossa, o pai dele é rico. Tinha um Fusca lá. Aí você vê, tinha um Fusca, o pai dele era rico. Imagina bem, você tem um Fox lá. Que coisa, hein? Você tem uma Duster lá, você tem... Olha aqui, você tem um Palio lá, que coisa linda. Você tem uma moto lá, irmão. Se voltasse o tempo, 20 anos atrás, com os bens que você tem hoje aqui, você era considerado rico lá. Se voltasse no tempo atrás, a gente fica aqui. Então, em Provérbios está escrito assim, ó. Assim como o fogo não se farta, os olhos dos homens também não se fartam. Você já viu um fogo? Você viu uma fogueira que está pegando fogo, você põe lenha, daqui a pouco o fogo fala assim, chega que eu não aguento mais. Já viu isso? Não existe. Porque o fogo, quanto mais lenha você põe, mais ele... Aí a Bíblia fala, os olhos do homem também nunca se fartam. A gente nunca está satisfeito com as coisas. É claro que tem um lado positivo, né, que faz a gente avançar, trabalhar, correr atrás. Tem um lado bom, que a gente não vamos falar que é ambição, né? Porque a Bíblia fala, não ambicioneis as coisas altivas. Está lá em Romanos, capítulo 12. Não ambicionar coisas altivas. Mas um certo tipo de ambição ou de orgulho não é ruim. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. É nesse sentido aqui, ó. Você trabalhou lá, conseguiu, você falou, glória a Deus, consegui esse carro, que maravilha, que bênção. Não é orgulho, está equilibrado, está no equilíbrio, está num ponto. Nossa, que casa, consegui comprar essa casa, que maravilha, glória a Deus. Casa, não, mas não tem, entendeu? A casa aqui tem tantos banheiros, não tem problema, maravilha, glória a Deus, não tem problema. Mas você não ficou ensoberbecido, orgulhoso, arrogante, né? Comprou o carro lá, ninguém, está escrito lá, propriedade de Jesus, mas ninguém pode entrar no seu carro. Nunca vi isso. Está escrito propriedade de Jesus, mas não dá carona para ninguém entra. Quando precisa, não pode. A roupa sua, não, doar só. O guarda-roupa está lotado de roupa lá, irmão. Não usa, não serve e não doa também. Antigamente o pessoal trazia algumas coisas na igreja e falava, é doação. A gente olhava e falava assim, não é doação, não, é limpeza que você fez, né? A gente não fala isso para a pessoa, mas a gente pensa. Pega só o restolho lá e traz. Agora os irmãos, glória a Deus, traz coisa boa para a igreja. Não é verdade, irmão? Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui do jovem rico, no verso 22, ele, porém, contrariado com essa palavra. Isso aqui é sinal de orgulho, irmão. Porque ele poderia não gostar daquela palavra, achar difícil, mas ele poderia falar, deixa eu entender melhor. Nossa, eu não pensava que alguém poderia me confrontar desse jeito. Porque ninguém gosta de ser confrontado, é duro. Você faz um negócio, a gente chegar e falar assim, ô, irmão, queria falar para o irmão, para a irmã, você está errado. Para mim, como pastor, é difícil, porque o irmão vai para outra igreja, quer ver? Ele não vai entender. A irmã não vai entender. A gente fica rodeando para o irmão, para a irmã entender, irmão, você está errado. Você está errado, irmão. Mas tem irmão também que já falou, pastor, fala na bucha, fala na queima bucha, vai. Tem irmão que fala assim para mim também. Fala, vai que tinha de falar. Pode falar? Pode. Olha lá, hein? Está gravando nada aí não, né? Irmão, você está errado, irmão. Estou errado? No que eu estou errado? Está errado aqui, assim, assim. Tem irmão que aguenta. Vou citar um exemplo de um irmão que aguenta. O irmão Herbert, por exemplo. O irmão Herbert, eu choro a ripa nele quando precisa. Não vou chorar a ripa perto dos seis, mas quando chama, leva lá no... Olha, vem cá, não, senta aqui. Você está errado, rapaz. Para com isso. Como você faz um negócio desse? Como é que você fala um negócio desse? Eu já falo para ele, eu vou falar porque você aguenta. Se fosse outro irmão, não falava não. Mas você aguenta. Se eu falar para o Antônio, se eu falar para não sei quem, aí ele derrete. Ai, meu Deus. Antônio aguenta também. Já aguentou canto tranco também. Aguenta também. Senão ele não aguentava nem esse tranco aqui de hoje. Antônio aguenta. Olha agora aqui. Escuta bem aqui, irmão. A história de um outro homem. Eu não estou indo em detalhe aqui não. Só estou mostrando para você aonde o rico parou aqui agora, ó. Onde esse cara parou? No verso 22. Contrariado com essa palavra, retirou-se. Muito triste. Isso aqui é um sinal de orgulho, irmão. Não gosta de ser contrariado. Não admite que está errado. Não aceita crítica. Se considera superior. E olha bem, quem falou com ele foi Jesus, hein? Foi Jesus que falou com ele. Virou e foi embora. Foi triste. Ele não queria escutar aquilo. O orgulhoso não gosta. Foi falado, não gostou. Ele não gostou, irmão. Foi embora. A Bíblia não fala se ele falou alguma coisa depois. Fui lá.
E aí, o jovem rico, não sei o nome dele, como é que foi lá? Não quero, sai fora. Vou para aquela igreja não, sai fora. Ou talvez, a Bíblia não fala, pensou, repensou. Quem sabe, tomara que ele tenha quebrantado, né? Tomara que ele tenha quebrantado, voltado, ficado firme. Pode ser também. A Bíblia não fala sobre isso. Você quer ver um outro caso? A história aqui, eu não vou ler não, porque é comprido, mas quem sabe vai lembrar, quem não sabe vai entender a história. Porque se eu for ler lá, vai demorar. Depois você lê lá com calma. 1 Crônicas, não vou falar o capítulo, não, meu irmãozinho vai querer ler agora, O rei Acabe, presta atenção nessa história, o rei Acabe era um rei que deveria ser um homem de Deus, e ele estava fora da presença de Deus. A mulher dele era terrível. A mulher chamava Jezabel. Uma mulher que adorava outros deuses. Aí eu falo para você aqui hoje, meu irmão, minha irmã, cuidado com o relacionamento com pessoas que não crê no mesmo Deus que você crê. Já começa a coisa dando problema já. Não dá problema não, eu amo ele, ama ela. Olha, e não tem quem tire da cabeça quando a pessoa fala isso. Aí vai para um casamento, irmão, no começo é maravilha, Aí quando vem o filho, já aconteceu aqui, não é uma, duas não. Já entrou o desacordo. Qual o desacordo? Um quer que vai batizar na igreja católica, outro não quer, outro quer que fica na igreja dos crentes. Já começou a briga lá. Uma coisa só. A mulher não é crente, o marido é crente. O marido sai para vir para a igreja, e quando chega em casa, o pessoal está jogando sal grosso nos cantos da casa. Porque a mulher não é crente. Olha, ele casou comigo, ele sabia que eu era de outra religião, não pode achar ruim. Aí o marido chega, sangue de Jesus tem poder. Como é que fica? Casado? A confusão que dá. Eu estou indo para o extremo, né? Eu sei que tem coisa mais branda aí. Uma mulher, por exemplo, chegou em mim, faz anos já, a gente estava no Idjão ainda, no final do Idjão. E essa mulher falou para mim assim, pastor, se eu pudesse dar um testemunho na igreja, eu queria falar para os jovens. Na época, ela tinha 40 e tantos anos, essa mulher. E ela falou para mim assim, se eu pudesse falar com os jovens, eu ia falar isso para eles. Jovens, eu fui uma moça da igreja, criada na igreja, batizada com o Espírito Santo. Ela contando para mim. E o pastor falava de julgo desigual, tomar cuidado e tal. Eu me apaixonei por um cara lá do mundo, lá. E apaixonei mesmo e falei, não, eu vou sair da igreja, não quero ninguém ter nada com a minha vida, é problema meu. Porque eu amei ele e ele me amou também. O pastor foi uma maravilha no começo. Só que eu não fui mais na igreja. Mas ele também não falava nada, eu também não estava bom do jeito que estava. Eu achei que um dia eu podia trazer até ele para a igreja, mas estava bem. Aí ela falou, vou resumir para o senhor, nós temos filhos, tenho mais de 20 anos de casamento, né? Tenho mais de 20 anos de casamento. E ela falou para mim assim, na igreja, ela estava voltando para a igreja, ela sozinha, e ela falou para mim assim, pastor, eu queria falar para os jovens assim, a minha vida é uma desgraça com esse casamento. Deveria ter ouvido lá, os pastores lá atrás. A minha vida é uma desgraça. Meu marido faz isso, faz aquilo. Minhas crianças, atrapalhou tudo. Minha família está uma bagunça. Eu estou deprimida, arrebentada, faz anos. Não tem como arrumar isso mais. Não tem como arrumar isso mais. Por quê? Porque lá atrás, eu queria falar para a igreja, pastor. Se eu pudesse falar para os jovens, eu ia falar, obedece os pastores, pastor. Não tão louco não, louco é nós de fazer o contrário. E ela falou isso para mim, eu falei, rapaz. Aí ela falou, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, nunca mais falei em línguas, e depois voltei para a igreja aqui, de repente um dia lá comecei a falar em mistério com Deus de novo. A misericórdia de Deus. Então, isso é uma pessoa que falou, vários casos, irmãos, vários casos de pessoas. A Deus é um só. Vou sair da igreja, Deus é um só. Sim, claro, Deus é um só. Mas o caminho é um só, é Jesus. Não tem vários caminhos. Então não tem como correr. Em 1 João capítulo 5 fala assim, que a vida eterna, olha como é que isso é sério, irmão. Irmão, me perdoa. 1 João capítulo 5, você sabe, mas vamos lá, está vindo no coração aqui. Olha aqui para você ver. Você crê que quando você morrer tem uma vida depois, sim ou não? Irmão, as religiões, a maior parte das religiões, já falei com vocês, hinduísmo, espiritismo, budismo, islamismo, judaísmo, taoísmo, eles acreditam que tem alguma coisa depois. Mesmo que não seja exatamente como nós, mas eles acreditam que tem algo depois da morte.
1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 10. Olha que coisa espetacular isso aqui. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. 1 João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este. Olha agora, ó. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Olha que coisa, irmão. A vida eterna está, no verso 11, no Filho de Deus, Jesus. Olha o verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que a gente fala que você tem que ter Jesus. Por quê? Porque você acha, não, porque Jesus tem a vida eterna. Se você tiver ele tiver você, quando você morrer aqui, ele vai te levar para a vida eterna. Agora, se você falar que, não, eu estou em tal religião, o Buda não tem a vida eterna. Com todo respeito e carinho, Siddhartha Gautama, fundador do... Não tem. Maomé, com todo respeito, não tem a vida eterna nele. Allan Kardec, com todo respeito, não tem a vida eterna. O Papa não tem a vida eterna nele. Eu, pastor, não tenho a vida eterna. A igreja evangélica não tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna é Jesus. É Jesus que tem a vida eterna. Ah, mas eu não sou da igreja dos crentes. Ah, ali é igreja de crente. Irmão, para um pouquinho e pensa. Para um pouco e pensa. Olha bem. Quando nós começamos a igreja, então, vou resumir para vocês. Eu estou com algumas pessoas que estão junto comigo. Como que a gente vai reunir? Nós estamos reunindo na casa do irmão. Escuta aqui, estou reunindo na casa do irmão. Quarta, sexta e domingo. Cantando na casa do irmão. Na casa do irmão tem 10 pessoas. Aí a casa do irmão tem 15 pessoas. Aí o que a gente vai falar? Ó, gente, vamos arrumar um salão para nós, porque não dá para ficar aqui na casa do irmão. Pensa para você ver. Quarta, sexta, domingo de manhã na casa do irmão. Não tem jeito. Aquele 15, 20 pessoas. Mais gente querendo chegar. O que a gente faz então? Vamos arrumar um salão. É o que acontece com as igrejas aí. Arruma um salão, um lugar que vai caber mais gente. Com mais espaço. Que não fica apurrinhando a cabeça do irmão lá várias vezes. Não que o irmão não queira que vá na casa dele. Mas não vai ficar a vida inteira lá. Tem que fazer alguma coisa. Saímos da casa. Arruma um lugar para ficar. Então tá. Aí o que acontece? Ah, mas tem que colocar um nome lá, porque senão o governo vai... O que é aquilo ali? Não pode não. A lei da cidade tem que ter um nome, tem que ter CNPJ, tem que ter uma contabilidade, tem que ter tudo. Então é por isso que tem. Isso aqui, Ministério I de pregar, com contabilidade, nós estamos reunidos aqui, só isso. É por isso que nós estamos aqui. Porque não tem como, imagina bem. Ah, pastor, como é que eu vou pegar esse povo tudo e levar na sua casa? Imagina bem. Não dá conta. Um dia talvez você podia aceitar, mas 3 vezes na semana? Não dá. Então, pensa aí, por que nós estamos reunidos aqui? As denominações estão reunidas por aí, porque não dá para ficar numa igreja, numa casa, não tem como. Mas nós somos o povo de Deus. O povo de Deus aqui no livro de Atos reunia de casa em casa, está escrito lá. Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. Eles faziam reuniões nas casas. Mas aí cresceu, teve que fazer templo maior. Não tem como. Mas esquece, é porque ficou um negócio na cabeça da pessoa. Ah, lá aquela igreja tal, aquela igreja tal. Mas pera um pouquinho agora aqui, ó. Tem a presbiteriana, Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Restauração, Cristo em Vós, lá do Marcelino, aqui Adonai. Tem várias. Se nós pegássemos agora aqui, ó. Fôssemos naquela igreja, em todas essas igrejas que eu citei, e tem outras também. Chegasse lá e falava assim, ó, no que vocês acreditam? Vocês acreditam em Jesus como único Senhor e Salvador? Todas essas igrejas vão dizer, sim, nós cremos. Eles creem do mesmo jeito que a gente crê, no básico, no essencial. As diferenças nossas é coisinha assim, miúda, em volta, que não atrapalha a salvação. Mas eles acreditam em Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Amém, aleluia? Mas o nome está lá, presbiteriana. Assembleia de Deus, Quadrangular, Restauração e tal, mas
A crença de forma básica é a mesma. Nossa. Então nós sentamos com eles, conversamos. Jesus está comigo, está com eles também. É aí que está. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem vida eterna. A vida eterna está com Jesus. Falando isso para você ficar bem tranquilo. Você tem Jesus na sua vida? Você tem? Então está garantida a vida eterna para você. Agora você fala assim, eu sou devoto não sei de quem, sou devoto não sei de quem. Meu irmão, sai fora, velho. Eu gosto muito do Pedro, do João, do Tiago, da Maria. Mas eu sou agarradão com Jesus, velho. Sai fora. Tiagão, como é que você está aí? Pastor, o senhor gosta do Tiago? Tem alguma coisa contra ele? Não. Pedrão, maravilha. Maria, mãe de Jesus, minha querida. Mas quem que o senhor tem? Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Mas por quê? Porque Ele tem a vida eterna. Essa é uma das razões, é claro. Então, quando o pessoal fala mal disso, fala mal daquilo. Não, ninguém fala mal de nada, não. É só prestar atenção no que está escrito na Bíblia. É só prestar atenção no que está na Bíblia. O que as pessoas não concordam e acham que a gente é intolerante, na verdade, intolerante, eu já falei, são eles que são intolerantes para o que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia está escrito, então eu estou acompanhando o que está na Bíblia. Eu não estou fazendo as coisas aleatoriamente aí, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Então as pessoas às vezes perderam o fundamento, perderam a direção. Estão fazendo as coisas aí, empurrando, e show daqui, e não sei o que ali, todo mundo é igual, misturando as coisas. Irmão, Deus ama todos, todo mundo é igual perante Deus. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, cada um vai seguir a sua vida, faz o que quer, mas não venha falar na nossa cabeça, o nosso padrão está na Bíblia. A gente tentando fazer as coisas de acordo com a Bíblia, nós não estamos errando em muita coisa ainda? Você imagina bem, então tá bom, as igrejas são intolerantes e tal, então tá bom, você quer ver nós voltar na nossa vida antiga, todas as igrejas então fechar as portas e falar, gente, vamos pro mundão todo mundo agora, e acabou então esse negócio de igreja, você vai ver esse Brasil, que bagunça que fica então. Porque uma Shirley ali, com um chapéuzão na cabeça, com a garrucha na mão, ninguém segura. Ninguém segura. Não, pensa para você ver. Não, para um pouco e pensa. Uma Luciana com a cartucheira na mão. Irmão, vira um desastre esse mundo. Olha aqui, esse mundo vira um Sodoma e Gomorra. Rapidinho, vira Sodoma e Gomorra. Uma bagunça no mundo inteiro. A igreja é o sal da terra. Se não tivesse igreja, irmãos, imagina bem que confusão que seria. O cara não tem esperança, não tem onde pegar. Não tem alguém que fala, não, rapaz, percebe um casado, o que está acontecendo com você? Minha vida está uma desgraça. Porque minha mulher está na pingaiada. Eu sei, eu também estou. Rapaz, como é que vai ser isso? Como é que nós vamos arrumar esse cara? Como é que vai levantar esse cara? Os filhos desse cara? Rapaz, vai um baseadão aí? Como é que o pai vai falar para o filho que está errado? Porque não tem uma base, não tem um padrão para ele falar. Porque não tem igreja, não tem Bíblia. Qual o padrão que esse pai vai falar para o filho? Filho, você não deve. O filho, pai, por que não posso? Quem disse que não? Como é que faz? Então a igreja dá cara a tapa. A igreja dá cara a tapa. Por que não pode? O cara está curtindo lá na bagunça. Por que está de errado na minha vida? O cara vê o crente passando com a Bíblia, o cara falou, rapaz, aquele crente lá, ele era isso, atrapalhado, mudou. Olha que diferença que tá. Então dá uma mexida com o cara. Olha que maravilha. O que Jesus vai fazer? Agora tira a igreja, tu vê que bagunça que não fica. Não tem um referencial. Não tem. Não tem um referencial, não tem um padrão, não tem nada. Amém? Aleluia? Mas vai chegar o momento que a igreja vai sair. Aí a coisa vai pegar. Vai chegar o momento que a igreja vai embora. Aí, meu irmão, o anticristo, aí bagunçou tudo. Olha bem, então, voltando na história lá. Esse rei Acabe, ele casou com a Jezabel. A mulher terrível, pai. Ô, mulherzinha, viu? Glória a Deus que na igreja as mulheres são bênção de Deus. Aqui na igreja só tem Esther, só tem Ruth. Débora, Abigail. Ó, que Deus glória, que Deus glória. Aqui não tem esse negócio de Jezabel,
mulher de Potifar, patifona. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Acabe casou com Jezabel. Jezabel era terrível, rapaz. Jezabel, terrível mulher. Mas assim, para ganhar tempo aqui. O homem fez tudo errado na vida dele. Era o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Só que o povo de Deus estava corrompido, estava tudo atrapalhado, e o rei estava atrapalhado também. Não queria saber de Deus. Teve várias oportunidades. O próprio profeta Elias chacoalhou ele. Olha, na época do rei Acabe tinha o profeta Elias. O profeta Elias chacoalhou o rei Acabe várias vezes. Acabe teve oportunidade, teve uma ocasião lá que o profeta Elias falou que ele ia morrer, não sei o que lá. Ele se humilhou diante de Deus e o profeta falou, não, Deus vai dar vitória para você e tal. Ele ficou animado de novo. Só que ele caiu de novo. Se atrapalhou todo. Aí estava já, num determinado momento da vida dele já. A Bíblia fala o seguinte, olha agora, ó. Que ele fez uma aliança com um homem de Deus chamado Josafá. O Josafá caiu na besteira de fazer uma aliança com ele. Josafá se aparentou com Acabe. O filho de um casou com a filha do outro. Então eles tiveram uma comunhão. Assim, Josafá e Acabe. O que aconteceu? Aí o Acabe, depois que pegou amizade com o Josafá, ele falou para Josafá, eu vou para a guerra, você vai comigo para a guerra? Josafá falou assim, não, eu sou um com você, vamos para a guerra. E os dois vão para a guerra, com seus exércitos, para guerrear contra o inimigo poderoso lá. Só que quando o Josafá está montado no seu cavalo, vestido roupas reais, e junto com o rei Acabe, ele perguntou para o rei assim, o rei já consultou o Senhor? Que o homem de Deus é o homem de Deus, né? Ele está aliançado com o cara, mas ele perguntou para o rei Acabe, o senhor perguntou para Deus como é que vai ser a nossa luta aí? Aí o rei Acabe falou assim, não, eu consultei 400 profetas. Não é 400, irmãos. E o que os profetas dizem? Josafá perguntou. E eles falaram, todos eles dizem que o senhor pode ir para a guerra, que eu posso ir para a guerra, que vai dar tudo certo. Ao homem de Deus, ele fez uma aliança errada, mas o Espírito de Deus está na vida dele. Apesar do erro dele, ninguém é perfeito, mas paga as consequências. Josafá olhou bem assim, todo mundo falando, assim diz o Senhor, vai para a guerra, ai, aleluia, deixa eu pular com uma perna só. Vai para a guerra que vai dar tudo certo. 400, imagina bem, irmão. Ei, o cara fala para você ir, um outro fala para você ir, todo mundo está falando para você ir, você não vai? Não é assim que vou pedir confirmação. Por isso que a Bíblia fala, você não é guiado por profeta, você é guiado pelo Espírito de Deus. Olha bem um parecer lá no Antigo Testamento. O profeta, o homem Josafá, pergunta para o rei. O rei falou para ele, 400 homens estão dizendo que eu posso ir. Olha Josafá, isso aqui é um discernimento de espírito, irmão. É isso que eu estou falando. Eu vou porque o profeta confirmou, Deus confirmou. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo não fala com você, não? Não confirmou com você ou não confirmou? Para um pouco, vai orar. Vai buscar em Deus. Por que seu pai tem que dar recado para o outro, mandar para você? Fala você direto com ele, em nome de Jesus. O Josafá falou para ele, mas não tem nenhum outro, não? A resposta do Acabe, tem um. Mas ele só fala coisa ruim de mim. Olha, tipo assim, ele não fala o que eu gosto de ouvir. Ele fala as coisas que eu não gosto de ouvir. O orgulhoso não fica perto de gente que fala contrário a ele. Ele isola. Quer ficar perto de gente que fala só o que ele quer escutar. Ou o que ela quer escutar. Isso é perigoso. Então Josafá falou para ele assim, então tem um. Aí ele falou, tem um aí, mas ele só fala coisa ruim de mim, rapaz. O Josafá falou para ele, traz ele. Aí foram buscar ele, sabe onde ele estava? Estava preso. O rei Acabe prendeu ele. Olha você ver, prendeu o profeta Micaías. Aí os profetas lá, foram lá buscar ele, chegaram em Micaías, soltaram ele, falaram para ele assim, profetinha que tinha falado para o rei que ia dar tudo certo. Você vê se fala o que nós falamos lá, viu? Não atrapalhar nós não. Aí o Micaías falou para ele assim, o que Deus colocar na minha boca eu falo. Dou o que doer. Olha,
É isso que a pessoa não quer escutar, irmão. Não quer escutar. O profeta falou: o que Deus colocar na minha boca, eu falo. Aí está chegando lá, está lá o rei Josafá, o exército ali, o rei Acabe. Aí ele perguntou, o rei Acabe perguntou: devo ir para a guerra? E ele ironicamente falou para ele: pode ir, o Senhor é contigo, pode ir. Aí o rei virou para ele: não, fala a verdade. Aí ele falou assim: eu vi o exército de Israel como ovelhas que não têm pastor. Olha como é que Deus fala em código, irmão. Você tem que entender o que Deus está dizendo. O que Deus está falando para ele? Ó, o exército vai ficar inteiro, vai morrer só o Senhor, rei, nessa batalha. Como que Deus pode fazer um negócio desse, irmão? Olha o profeta. Eu vi o exército como ovelhas que não têm pastor. Aí o rei Acabe já entendeu. O rei Acabe falou para Josafá: estou falando para você que ele só fala coisa ruim de mim. Eu estou falando para você. Está vendo, irmão? O orgulhoso não quer escutar. Não quer escutar. Ele só fala coisa ruim de mim. Eu não gosto desse cara. Eu não gosto dela. Eu não vou sair com ela. Se ela for, eu não vou. Não quero. Fazer visita lá, não gosto dela. Não quero escutar ela. Não, irmão. Porque fala a verdade, né? Porque fala a verdade, não gosta, né? É ruim, né? A gente quer escutar coisa boa, né? Confrontar, ninguém quer o confronto. Aí o Josafá, conversando com o profeta falou assim, eu vi uma visão, eu tive uma visão de Deus assentado no seu trono, e Deus perguntou para todos os espíritos: como que eu faço para persuadir Acabe para ele ir para a guerra? Então o profeta está falando que teve uma visão. E na visão Deus perguntou: como que eu faço para o rei Acabe ser persuadido e ir para a guerra e morrer na guerra? Aí o profeta falou: apareceu um espírito e falou para Deus: eu faço isso. Aí chegou um outro espírito e falou para ele assim, para Deus assim: eu faço assim. Deus falou assim: ok, maravilha. O espírito falou assim para Deus: eu serei na boca dos profetas mentiroso. Então Deus usou um espírito de mentira, porque Deus é soberano, irmão. Deus permite. Deus permitiu. Deus está no comando de tudo. Por isso que eu falo para você: o diabo não faz nada sem curvar diante do Senhor e falar: é legal, posso tocar naquele cara lá, olha aqui, ó. Olha aqui, legalmente, ó. Porque o diabo acusa nós de dia e de noite. Por isso não pode dar legalidade para ele. Não pode dar legalidade, ficar brincando com o pecado. O diabo acusa de dia e de noite. Ele chega diante de Deus e fala aqui, ó, o fulano lá da igreja do Ministério Vida, olha aqui a vida como é que está, ó. Olha aqui, Senhor, ó. O diabo falando para Deus lá: olha aqui a vida dele, ó. Eu posso tocar nele, né? Olha aqui, ó. Aí Deus olha, fala: rapaz. Jesus olha e fala: meu Pai do céu. Aí Deus aciona pessoas, o Espírito Santo, para trabalhar, para alertar você, dar um sonho para você, mandar alguém falar com você, chacoalhar você, acontecer alguma coisa na sua vida, para você acordar. Aí você, em vez de acordar e se humilhar e pedir perdão para Deus: Deus não está comigo, está piorando mais a minha vida. Aí o diabo fala: tá vendo? Ó, quem estava murmurando ainda, eu vou tocar. Porque Deus é misericordioso, Deus está tentando de tudo quanto é jeito para você acordar para a vida. Você não acorda. Porque Deus quer o melhor para nós, gente. Deus quer o melhor para todos nós. Como um pai quer o melhor para o seu filho. Por mais que o filho faz isso, faz aquilo, você quer o melhor para o filho. É assim que funciona. Aí Deus falou para o Espírito: então vai dar tudo certo, pode ir. Então, ele contou isso. Sabe o que um dos profetas fez ali? Ficou nervoso, rapaz, deu um soco na boca dele, do profeta verdadeiro. Falou para ele assim: de onde passou o Espírito de Deus de mim que falou na tua boca? Aí ele falou para o profeta falso assim: você vai ver o dia que você tiver a pão e a água sofrendo, você vai ver. Você vai ver a coisa feita. Olha que o negócio estiver feio para o seu lado, você vai ver. Aí o rei falou assim: eu vou para a guerra. Eu estou falando com as minhas palavras aqui, parafraseando, né? Eu vou para a guerra e tal, e prende ele. Mandou prender de novo o profeta. Que eu vou voltar, prende ele. O que o profeta respondeu? O profeta falou assim: eu vou. E se o senhor voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Ouçam todos vocês o que eu estou dizendo. Está escrito desse jeito: ouçam todos. Se ele voltar em paz, Deus não falou na minha boca. E foi preso. E prenderam o homem. Aí você vê lá, ó, a hora que estão na guerra. Olha, você vai ler lá depois. Vamos lá. Agora vamos lá. Essa parte eu vou mostrar para você. Essa eu não aguentei, nem eu aguentei agora.
Nem eu aguentei agora. Vou mostrar essa parte para você. Está em 2 Crônicas 18. Segundo Crônicas, falei Reis? 2 Crônicas 18. Olha bem, ó, 2 Crônicas 18. Olha o verso 28, está ganhando um tempo aqui, tá? Olha o verso 28. Assim subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. 2 Crônicas 18, verso 29. Olha agora, disse o rei de Israel a Josafá. Olha o que o rei Acabe. Olha a astúcia do cara, irmão. Olha o que ele fez no verso 29, ó. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e entrou na peleja. Ele disfarçou de soldado, tirou a roupa de rei. Olha o verso 30, irmão. Como que o negócio é sério? Olha o verso 30, ó. Ora, o rei da Síria, o inimigo lá, dera ordem aos capitães dos seus carros. Olha a ordem que foi dada lá, ó. Não pelejareis contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Que coisa, a ordem que eles deram entre eles lá, o inimigo. Você não vai matar nenhum soldado, nós só queremos o rei de Israel. Irmão, quem que sabe do negócio desse? Só Deus. Só Deus. Aí no verso 31, vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram, este é o rei de Israel. Eles foram atacar o Josafá. Mas Josafá clamou ao crente aí, ó. Está no lugar onde não devia estar. Clamou e o Senhor o ajudou. Deus os desviou deles. Isso aqui é misericórdia de Deus, ó. Misericórdia de Deus. Verso 32, pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Olha o 33, um homem, porém, entesou o arco e atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao seu carreteiro, vira e tira-me para fora do combate, estou gravemente ferido. Naquele dia a guerra cresceu, mas o rei de Israel sustentou-se em pé no carro em frente dos sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, morreu. Ai, brincadeira. Olha aí. Por quê? Orgulho. Orgulho não quer ouvir o contraditório. Ao final de quem não quer ouvir o contraditório aí, ó. Caminho errado. Caminho errado. Quando o profeta falou para ele, ó. Eu vi o exército como o rebanho de pastor, o rebanho de ovelha que não tem pastor. O que é que o rei devia ter feito? Se humilhado. Se humilhado. Se arrependido. Aceitado aquela palavra. Buscasse a paz com o inimigo. Primeiro a reconciliação com Deus. Ia fazer os acertos ali com o inimigo. Deus ia prover um jeito lá e não ia morrer. Mas por que o cara vai para a guerra, mesmo sabendo que um homem de Deus falou para ele que ele não deveria ir? Porque é orgulho, irmão, não gosto de ser contrariado. Eu que sei da minha vida, eu que posso com esse exército aqui. Não gosto de crítica, eu que mando, eu que sei, vou fazer, acabou e tal. É assim que acontece com o orgulhoso. A gente só quer escutar aquilo que agrada a gente. Então, quando alguém confrontar você com alguma coisa, para um pouquinho, respira primeiro e pensa. Será que não está com a razão, não? Não estou dizendo que todo mundo que vai te confrontar está com a razão. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você tem que parar para pensar. Parar para analisar. Peraí, será que eu não sou uma pessoa orgulhosa, não? Será que eu não sou uma pessoa soberba, não? Porque Deus resiste ao soberbo. É o próprio Deus que resiste ao soberbo. Mas dá graça aos humildes. Ó, o que é graça? Ele faz algo que aquele cara não merece. É um favor imerecido. Quando a pessoa se humilha. Então, quando a pessoa se humilha, ela recebe uma graça ali, ó. Lá, o próprio Davi fala no Salmo 51, Isaías em 64, 66, fala também, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza.
Quando a gente se curva diante do Senhor e fala, Senhor, eu sou mesmo, eu acho que eu tenho mesmo essa... Senhor, me perdoa, misericórdia, ajuda eu tenho que mudar esse jeito meu. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar, porque de repente você está com o negócio aí mesmo. Você vai fazer o quê? Está aí? Tem que pedir ajuda. O Espírito Santo. Caim foi a mesma coisa. Caim, Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor, a mesma coisa. Daniel capítulo 4 fala de Nabucodonosor. Nariz empinado. Daniel falou para ele que aconteceu o negócio lá. Não, aconteceu. Ficou 7 anos ralando lá. Não vou contar essa história, não, senão vai misturar. Eu quero que você vá embora pensando aí. Pensando. É muito sério, irmão. É muito sério. Ó, em João capítulo 7, os sacerdotes religiosos, orgulhosos, mandaram os guardas prender Jesus. Ó, os religiosos mandaram os guardas prender Jesus. Em João capítulo 7, Jesus entrou na festa, no último dia da festa. Porque Jesus não se escondeu, né? A turma queria prender ele, só prendeu quando era chegada a hora dele mesmo, ele se entregou. Mas lá, no último dia da festa, os soldados foram para prender Jesus, ficou a festa inteira lá olhando. De repente, Jesus aparece no último dia da festa e dá um grito. Quem tem sede, vem a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Falou abertamente para todo mundo assim. E foi falando, pregando. Daqui a pouco aparece lá, os soldados voltaram lá para os sacerdotes. E eles perguntaram assim, cadê o homem? Cadê Jesus? Sabe o que os soldados responderam para eles? Nós nunca vimos um homem falar como esse homem. Nós não trouxemos ele. Tipo assim, os soldados se quebrantaram. Os soldados que foram com ordem para prender Jesus, quando ouviram a pregação de Jesus, olhou para a cara do outro, eu não vou prender esse homem. Eu vou aguentar lá o que o cara vai falar na minha cabeça, mas eu não, me curvo diante do que ele está falando. Eu me rendo aos teus pés. Não. Isso é quebrantamento, irmão. Isso é humildade. Ele tem ordem do seu superior para prender Jesus. Eles escutam. Olha lá para você, João 7. Você está pensando esse pastor para inventar? Não tem, isso não está na Bíblia. Você pode estar pensando que não está na Bíblia isso. João capítulo 7. Está na mão ou não? João 7,45. Aliás, eu vou voltar um pouquinho, só para vocês verem como que o negócio é interessante. João capítulo 7, olha o verso 30. Olha o verso 30, como que é interessante. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Interessante nosso Jesus, amém ou não? Interessante. Olha o 32, olha o verso 32. 32. Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para quê? Para prendê-lo. Enviaram guardas para prender Jesus. Olha agora o verso 45. Depois de ouvir Jesus, ouvir a pregação. Olha o verso 45. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não o trouxeste? Verso 46, responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Replicaram os fariseus, também fostes enganados? Creu nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Esta plebe, porém, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Olha os fariseus aí como é que estão nervosinhos. Olha os 50, olha o Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhes, condena a nossa lei alguém, sem primeiro ouvi-lo, para descobrir o que faz? Responderam eles, és tu também da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Então está vendo? Os guardas foram para prender Jesus, com ordem das autoridades. Mas por que não prenderam? Porque ouviram ele e se quebrantaram. Vocês prenderam ele? Não, nós nunca vimos alguém falar como ele. Senhor, desculpe, mas faz o que o senhor quiser com nós, mas nós não prendemos ele, não. Isso é quebrantamento, irmão. Isso é quebrantamento. Isso não é soberba, é quebrantamento, é humilhar diante do Senhor. Não, que isso, misericórdia, não posso.
Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Não vou fazer isso, não. Amém? Aleluia? Olha bem, por que eu estou falando isso para vocês? Nos últimos dias, o que vai acontecer com as pessoas? É isso aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que vai acontecer. Uma característica dos homens dos últimos dias. Uma das características das pessoas dos últimos dias. Escuta bem. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha aí, verso 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, olha aí, ó, presunçosos, soberbos, ó, soberbos. A pregação nossa está em cima desse. Soberbos, blasfemando contra as coisas de Deus, zombando do cristianismo, zombando da cruz, zombando das coisas de Deus, desobediente a pais e mães. Pai não manda em mim, eu faço o que eu quero, mãe não manda em mim, eu sou quem eu quiser, eu vou ser o que eu quiser ser da minha vida. Isso sem ser de maior, de menor. Ingrato, profano, mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo, não tem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor com os bons. Verso 4, traidores, atrevidos, olha de novo, ó, orgulhosos. Olha de novo, ó, orgulhosos. Final dos tempos, orgulhosos. Orgulho, soberba, arrogância. Final dos tempos. O que é isso? A pessoa não quer aceitar o contraditório. Não quer ser confrontado. Não aceita falar que ele está errado. Não aceita falar que ela está errada. Não é isso que está acontecendo por aí, meu irmão? Não é isso que está acontecendo por aí nesse Brasil afora? Estão querendo impor algumas coisas aí? Não aceita, porque é preconceito, é intolerância, é isso, é aquilo. Não aceita o contraditório. É o que está acontecendo. Agora, para a gente praticamente terminando aqui, olha o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4. Onde você está aí agora? Capítulo 4, verso 1. Presta atenção. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino. Sabe por quê? Olha o verso 3. Porque virá tempo, é o tempo que nós estamos, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo os seus próprios desejos. As pessoas não querem ouvir o contraditório, estão se cercando de pessoas que são mestres, mas falam o que elas querem ouvir. Não vai chamar um pastor para falar em determinado lugar aí, porque eu vou falar o contrário. Então vai chamar alguém para falar o que eles querem ouvir. Vai se cercar de mestres que vão falar o que eles querem ouvir. Olha o verso 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Aí Paulo fala para Timóteo, tu, porém, seja sóbrio em tudo. Olha aí, ó, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Então, meu irmão, nos últimos tempos as pessoas não vão querer o contraditório. Não vão querer ser confrontadas. Aí eu marquei aqui, marquei para não esquecer algumas práticas do orgulhoso, ó. Dificilmente admite seu erro. Pedir desculpas é quase impossível. Não gosta de pedir ajuda. Nunca tem a primeira atitude após uma briga para reconciliação. Sempre precisa provar que está certo. Ele não está errado, ele está certo. Acha que o orgulho dele foi ferido. Você feriu, você mexeu comigo. Você me machucou. Sai como vítima. Não se arrepende de nada. Sempre atribui culpa no outro, se acha superior aos outros, não aceita crítica, não aceita ser contrariado. É orgulhoso. Você vem conversar, a gente fala, isso é isso, então você está errado, você tem que fazer isso. Pronto, eu não quero falar com o pastor, não. Vou lá na outra igreja lá, quero achar alguém que não aceita o contraditório. Teve um casal
né, há, sei lá, 12 anos atrás, eu já falei para vocês, mas veio a mulher, acho que tinha uns 40 anos mais ou menos, o rapaz mais ou menos, nessa idade, e ela já tinha sido da igreja nossa. Aí ela veio com esse rapaz, veio conversar comigo. Aí eu escutei ela, escutei ele, quando ele contou a história dele. Ele contou a história dele para mim ali, junto dela, contou como que foi a vida dele, com a outra esposa, contou tudo. E aí ela falou. Aí ela perguntou, o que o senhor acha? O senhor ora por nós, dá a benção para a gente estar junto, namorando, noivando. Aí eu, não sei se eu estava meio bravo aquele dia, sei lá, que eu estava. Que eu falei assim, você quer que eu fale a verdade mesmo? E ela falou assim, pode falar, pastor. Eu falei assim, olha, com todo respeito, não vai dar certo vocês dois, não. Vai dar tudo errado, vai dar uma zebra danada. Não vai bater. Você vai dar zebra. O rapaz ficou com uma raiva de mim, se eu não estou aqui, ele batia em mim. Ainda bem que eu estava na minha casa. Mas saiu, eu fui com educação, mas ele não gostou do que eu falei. Foi embora aborrecido. Ela nunca mais veio na igreja, desapareceu. Casaram, nunca mais vi. Casaram, passou lá 8, 10 anos, não tem exatamente. Aí um dia eu estou num determinado lugar, esperando, na Santa Casa, esperando assim, com outro irmão lá que estava fazendo a consulta. Estou lá sentado junto com o irmão, daqui a pouco ela levantou assim, estava cheio de gente, não prestei atenção, ela levantou. Ela falou assim, ô pastor Flávio. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Está lembrado de mim? Eu falei, claro que estou, jamais esquecerei. Jamais. Tem coisa que a gente não esquece. Tem coisa que a gente não esquece. Eu jamais. Não, claro que lembro, nossa, claro que lembro. Aí ela falou assim, então, né, pastor? Deveria ter ouvido o senhor, viu? Falei, por quê? Nossa, começou tão bom, mas foi uma desgraça. Eu descobri quem que ele era, o que ele aprontou, mas foi terrível, foi desastroso mesmo. O senhor me perdoa por não ter ouvido o senhor e dar atenção para o senhor. Estou pedindo perdão para o senhor. Eu falei, não, está tranquilo, perdoado. Fique em paz aí, está tudo certo. Vai. A gente não é perfeito, irmão, mas a gente também não é bobo. Entendeu? A gente está orando, vai no monte, vai aqui, está orando. Aí a pessoa conta uma história, você conta. Tem coisa que você bate o olho e fala, rapaz. E outra, se eu falar que não vai dar certo, tem que ter muita. Não é? E eu falei, não, você vai desculpar, mas não vai dar certo não. É uma confusão danada, isso aí vai dar bobo, vai dar problema. E deu mesmo. Mas todo mundo quer ouvir o contraditório, né, irmão? Não, vamos fazer. É do diabo, é o inimigo que está. Vamos fazer campanha, 7 voltas, não sei na onde, para cair por terra. Deus resiste ao soberbo. Pode dar quantas voltas você quiser. É Deus quem resiste ao orgulhoso. Mas Ele dá graça para os humildes. Amém, aleluia? Que o Espírito Santo possa te ajudar, me ajudar, nos ajudar a ouvir mais, pensar mais e falar, rapaz, de repente eu estou errado, eu tenho que aceitar, eu tenho que mudar. Deixa eu acalmar meu coração, eu tenho que saber pedir perdão, eu tenho que saber pedir desculpa, eu tenho que puxar. Ô Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não sou melhor do que ninguém, não. A gente somos do mesmo barco. Às vezes eu vou em determinado lugar aí, não posso citar, porque está vivo, está escutando lá também, não sei, fica chato. Eu vou em determinado lugar, eu oro a Deus, Senhor, fecha a minha boca. Porque o fulano vai falar coisa lá, eu vou estar na casa dele, eu não posso responder. Eu estou na casa dele, não posso responder. Ele não é crente. Ele não é crente, se fosse crente. Aí vai dito e feito, chega lá, na casa do fulano, depois de tantos meses, o fulano, a primeira coisa falou, vá para lá, e veio para falar comigo. E eu quero estar, então, é mesmo, rapaz. Nada a ver assim de valores que interferam, não. Mas eu percebi que aquele momento não é hora de falar. Daquele jeito, naquele momento ali, na casa dele, era o diabo usando para dar confusão. Eu falei, não, eu vou ficar quietinho ali. Jantei com ele lá, glória a Deus, a comida está gostosa. Na casa dele, vou comer com ele, eu não vou brigar com ele, eu sei que eu... Mas ele sabe, falou assim, ele não falou nada, mas não é que eu estou concordando com ele nesse caso, mas eu não posso bater com ele na altura, na grosseria, no jeito que ele estava, não tem como. Aí você tem que frear, irmão.
E orar a Deus, Deus vai abrir uma oportunidade, uma hora, ou outra pessoa vai mostrar para ele. Talvez não seja nem eu, não precisa ser exatamente eu, mas agora não é hora de eu entrar nesse confronto. Então a gente tem que orar a Deus também, para Deus travar a gente, para falar as coisas na hora certa. Porque senão você vai passar uma benção e vai atrapalhar tudo. Em vez de melhorar, azanga tudo. Aí dá confusão. Vamos ficar em pé, que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Aleluia? Que o Espírito Santo nos ajude. O grupo de louvor aqui também. Se você quiser que a igreja ore por você, você ouviu essa palavra, pastor, ore por mim, ore pela minha família, ore pela minha casa. Se você ouviu essa palavra, gostaria que a igreja orasse por você, você quiser que a igreja ore por você, que o pastor ore por você, vem, eu vou estar orando. Vamos estar orando pela sua vida. Ninguém é maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso tanto de Jesus. Nós precisamos tanto do Senhor. Se você quiser que a igreja ore por você, dá um passinho à frente. Não fique envergonhado ou envergonhada. Talvez você fale, já fui, já não sei o quê. Não, meu irmão, nós somos juntos. Nós somos uma família. Eu preciso tanto do Senhor, tanto quanto você. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude. Vem, minha irmã, vem, meu irmão. Essa palavra falou no teu coração. Vem, vem. Nós vamos estar orando para o Senhor te ajudar. O Senhor nos ajudará. O Senhor nos ajudará. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda, Senhor, ajuda. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, possamos seguir pela fé, quebrantados na presença dEle, nos humilhando diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter um coração perdoador, quebrantado. Que o Senhor nos ajude a reconhecer nossas falhas. Que o Senhor nos ajude a reconhecer nossos erros. Ou quando formos conversar com alguém, dialogar ou até confrontar, que seja com carinho e amor, mas que possamos também levar a palavra de verdade. Ajuda, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Segura em nossas mãos, Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito. Perdoa, perdoa, perdoa nossa ignorância, nossa arrogância, nossa soberba, a minha arrogância, o meu orgulho. Purifica-me, Senhor, lava o meu coração, lava os nossos corações. Precisamos de Ti, eu preciso de Ti, a tua igreja precisa de Ti, nós precisamos de Ti. Pedimos a bênção a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, esta nação, perdoa esse Brasil. Perdoa aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão longe do Senhor. Perdoa, Pai, perdoa, que eles possam reconhecer a Tua palavra, possam aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador. Entregamos nas Tuas mãos. Perdoa, perdoa e abençoa. Ótima semana para a igreja. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja e abençoe sempre. Ótima noite, ótima semana. Que o Espírito Santo guarde, proteja em tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor.